nosso podcast vai ser uma conversa com o Douglas. É um especialista aí na área bem requisitada atualmente aí no Brasil, que é o M&A para compra e venda de empresas. Como é um assunto que talvez sim, é comum para alguns empreendedores, mas para muitos ainda é um assunto desconhecido. E quando se fala em comprar uma empresa ou vender uma empresa, a gente lembra muito do eixo Rio-São Paulo, né? Que isso é muito comum, isso lá. A compra e venda de empresas naquela região, ela é bem forte. Então, as grandes empresas de M&A, elas estão em São Paulo e Rio de Janeiro ou Minas Gerais. E aqui no Sul, né, principalmente aqui na nossa região de norte catarinense, a gente notou também assim que aos poucos algumas empresas, né, têm um despertar aí para vender empresa ou para comprar, né? Por quê? Porque eu noto muito que muitas empresas não têm um sucessor. Então chega um momento da empresa que ela tem que ser avaliada e ser vendida. Então o Douglas é especialista nisso, né? Já participou de várias M&As e ele veio comentar conosco aqui sobre como é que funciona o caminho, né, de compra e venda de uma empresa, né? O que tem que se observar, o que tem que se trilhar. Então tá a palavra com o Douglas para a gente iniciar esse bate-papo aí. Legal. Obrigado aí, Paulo, por ter convidado, né? Esse é um momento muito bacana. Bem, no M&A, o grande detalhe é o interesse do empresário de vender a sua empresa ou de fazer uma nova aquisição, né? Então, a palavra M&A vem de Managers e Acquisitions, né? Que são fusões e aquisições. E, esse é um termo em inglês, né? Utilizado no dia a dia, mas é uma fusão e aquisição dentro do Brasil. Mas parte da necessidade do empreendedor de comprar uma empresa ou vender a empresa dele. Aí os motivos da compra e da venda está dentro da estratégia de cada empresa, né? Dentro da sociedade, o que ela quer, o que ela está mirando, se ela está querendo crescer ou se ela quer sair desse mercado e migrar para um novo mercado. Então, são duas pontas, né? A ponta da compra e a ponta da venda. Então, são essas duas principais pontas. Se nós fôssemos dividir aqui o início da fala aqui, vamos falar primeiro da ponta da compra, né? De alguém que queira fazer uma aquisição de uma outra empresa. Pode ser do mesmo segmento dela, que ela está querendo, ou um segmento, uma abertura de segmento, ou verticalizar a sua operação, né? Verticalizar significa pegar a sequência da sua cadeia produtiva, da sua cadeia de serviços também, então isso é verticalizar. Ou querer abrir um novo mercado para diversificar os seus investimentos. Então o empreendedor ele vai em busca disso, então ele começa a me olhar, né, botar dentro de um radar, dentro de um alvo aí, aquilo que ele está querendo, qual é a intenção dele, né? Então a gente parte desse ponto para quem está querendo fazer a compra, e da venda, aquele empresário que quer sair do seu ramo, né, quer migrar de um ramo para outro, ou possui 3 ramos específicos de investimento e ele quer sair de um investimento, então ele quer se desfazer desse investimento e permanecer focado em outros 2 que ele tem, então isso acaba tendo um foco daí também da venda. Douglas, como se faz, por exemplo, eu quero comprar uma empresa, o que eu tenho que observar nela? Qual que é o trabalho que é feito, né, nesse M&A? O que eu tenho que observar? Eu gostei daquela empresa, mas o que eu tenho que olhar nela? O que eu tenho que contratar um profissional para me ajudar nisso? Certo. A ideia principal, quando tem essa intenção ali da compra e da venda, é importante que o interessado, né, quem queira, o investidor, ele seja assessorado por alguém que conheça o processo. Aí esse processo ele começa como? Visualizando o tipo de negócio, conversando com um especialista para fazer o primeiro momento, fazer o primeiro contato, que é o quê? Saber sobre a empresa, se está dentro daquela linha de pensamento dele. Ele querendo isso, daí você poderia dividir isso aí talvez em 5 partes, né? O processo tanto da compra e da venda ao mesmo tempo, olhando para ela. O que deveria ser olhado dentro desse negócio? Principalmente a estrutura da empresa, né? Aí a estrutura a gente pode dividir ela de forma contábil, financeira e mercadológica. Aí.
se ela está alinhada com aquilo que o investidor quer. E aí você tem uma primeira conversa para ver se esse é o alinhamento dele. Porque muitas vezes o investidor ele olha, eu gostaria de A, mas A encaixa? Daí faz uma pré-análise desse A para ver se é realmente esse mercado e daí você faz o primeiro momento de interesse. Daí. É importante que tenha uma governança corporativa, né? Empresa que não tiver uma governança corporativa, como é que é feito, né? Eu gostei da empresa, é a que eu quero, mas ela está desorganizada. Contabilmente não está alinhada, o processo não está bem estruturado, mas é uma empresa que eu quero comprar, porque ela tem um grande número de clientes que me atrai. Como é que eu analiso isso? Como é que eu faço para checar o valor dessa empresa? Certo. Aí a gente entra nessas fases que nós conversamos agora há pouco, então a gente fala da seguinte forma. Você tem a fase inicial, que é a fase de conversas, né, de alinhamentos, que é o termo de confidencialidade, primeiro, que é interessante você ter com a empresa que você está interessado. Esse termo de confidencialidade, ambas as partes ficam tranquilas para se demonstrarem e falarem sobre os temas. Aí você assina essa intenção, né, de negócio, e no segundo momento você faz o que? Análise de fato da operação. Aí na análise da operação, aí a gente poderia dividir ela em dois momentos, que é a due diligence contábil e a due diligence legal, que é a jurídica, né? Aí você tem dois momentos. Esses dois momentos precisam ser analisados. A empresa que você está querendo adquirir, ou que você está visualizando ela, mesmo que ela não tenha governança, ela tem que ter algumas regras e aí algumas coisas importantes. E aí a due diligence vai te dar essa situação, tanto da parte contábil quanto da parte legal, essa segurança. E além da segurança, ela vai te dar os riscos do negócio, que são os mais interessantes, né? Conhecer os riscos, que é onde você vai migrar para um negócio do qual ele já tem uma vida. Douglas, se minha empresa, eu quero vender minha empresa, por exemplo, só que a minha empresa está desorganizada, não tem minha parte de contabilidade não está legal, tem alguns riscos fiscais, mas é um negócio assim que se eu arrumar a casa, o meu EBITDA ou se a minha lucratividade aumenta, né? Tem também ajuda nesse processo. Mas vamos imaginar que eu queira vender um carro. Quando quer vender um carro, tu vai lá e manda polir o carro, né? Faz um espelhamento nele, uma higienização, ele fica apresentável, né? Ou seja, ele aumenta o valor dele. Numa empresa, como é que se faz isso? Como é que é a prática disso? Para que eu tenha uma força de venda maior. Certo, essa pergunta é bem bacana e ela traz um momento onde o empresário acaba não observando isso. Essa pergunta é muito boa. Quando o empresário começa a pensar no M&A, pensar numa aquisição, numa venda, ele deve se preparar. Exatamente dessa forma como você falou, né? Você pegou o exemplo do carro. O que é essa preparação? É trazer o profissional junto com ele, para quê? Para que possa olhar a contabilidade, né? Para ver se ela está de forma ordenada, para que possa fazer a orientação junto com o contador e junto com o assessor, reorganizar as informações dentro da legislação contábil e fiscal. Isso é importante. Aí com essa organização feita de forma adequada, você consegue fazer essa avaliação do EBITDA que você comentou de forma mais precisa, fazendo o que? A sanitização de alguns pontos, né? Porque todo empresário tem os seus investimentos, tem a sazonalidade, então você consegue sanitizar esses pontos para que você normalize essa informação. Normalizar é ter uma continuidade, um alinhamento, né, futuro de valor, para que você possa fazer análise de valor. Então, previamente deve ser feito esse olhar. Quanto tempo deve se olhar? Deve se olhar no mínimo 2 anos, tá? Mas você está olhando só para o futuro, Douglas? Não, vamos olhar para o passado. Vamos analisar os 2 anos do passado, verificar se há a possibilidade de normalizar, de organizar ou de fazer os ajustes gerenciais para isso e depois já normalizar para o futuro, para que você possa caminhar de forma mais adequada. Interessante. E hoje existe no mercado, vamos imaginar, eu fiz todo esse trabalho e quero vender a minha empresa. Como que eu anuncio isso? Uma imobiliária ou como é que é uma bolsa de empresas, compra e venda? Como é que é a prática de mercado disso? Bem, na maioria das vezes os investidores procuram as empresas de M&A, como você citou aí, né, no início, que são empresas especializadas porque elas estão na ponta de compra e na ponta de venda,
que faz essa intermediação dos dois. Então, a ideia, eu vou usar um termo aqui talvez, um balcão de negócios, vamos chamar assim. Esse balcão de negócios, você como um empreendedor conhece bem o seu cliente, então você conhece as empresas e vai ter elas dentro desse seu balcão de negócios. Eu tenho uma empresa do segmento da indústria, do segmento farmacêutico, do segmento de alimentos, que está à venda. E você também vai conhecer o investidor, que é aquela pessoa que está querendo entrar nesse mercado. Então eu diria que seria um balcão de negócios, né? E aí dentro da empresa você teria isso. Interessante. Olhando assim, quando fala em M&A, fusão, aquisição, a gente sempre remota filme nas redes sociais sobre compras de grandes empresas, né? Que envolvem milhões ou bilhões, né? Hoje, como é que você vê esse mercado, por exemplo, as médias empresas? Ou não vão pegar nem as pequenas, vão pegar as médias empresas que talvez tenham uma necessidade de crescimento que dê através de uma aquisição, ou muitas vezes ela quer vender porque o proprietário quer mudar de ramo ou não tem sucessor. Como é que funciona isso? Isso é acessível para todo mundo? Porque tem todo um investimento, né, com um advogado, com essa parte de organização da empresa. Isso vale a pena? Isso é ativo para um mercado menor de aquisições? A tua pergunta também ela é muito interessante, porque essa é uma grande dúvida do empresário, né? Se esse custo é muito alto. Se ele é um custo que realmente caiba no bolso do empresário. Eu diria que esse custo ele é super baixo, no sentido de que do risco que ele corre de fazer uma operação sem ter o assessoramento adequado. Aí esse risco ele é caro, daí esse valor aí ele se torna caro. Por quê? Porque ele não teve essa assessoria prévia. Então assim, vale a pena para as médias empresas fazerem M&A? Vale. Primeiro então, o interesse do investidor ou do empresário de fazer novas aquisições ou vender, esse é o primeiro momento. Esse custo ou esse investimento ele mitiga riscos. Então, quando você contrata uma empresa de auditoria para fazer a due diligence, contrata uma assessoria jurídica para fazer a due legal, né, que é a jurídica, você está evitando aí absorver riscos que talvez sejam inviáveis para o negócio. E aí o que acontece? Você, olhando para esses riscos, você tem a segurança de que aquele valor que você vai investir ou vai vender, né, ou vai receber, ele está dentro de ele é equivalente ao risco que você está comprando ou você está vendendo. Então isso é muito importante, vale muito a pena. Então o que na maioria das vezes acontece? No mercado brasileiro, aí, empresas de M&A demonstram lá no LinkedIn que o Brasil tem crescido e teve um momento super bom nesse ano agora de 25, acho que foram mais de 400 aquisições, fusões que aconteceram, aí estou falando de grandes empresas, as próprias grandes empresas de M&A já postaram isso no LinkedIn. E para o mercado de médio é interessante porque ele vai dar aquele salto no negócio dele. Então, às vezes, o empresário ele não está acostumado a enxergar isso como um grande negócio. Por quê? Existem linhas de financiamento, existem bancos que querem entrar como investidor, tem linhas que você consegue de fundos que querem fazer esse investimento, então ele dá esse salto, vale muito a pena. Então, aí não vamos colocar aí o que é médio, né, em valores, até para não causar uma expectativa, mas o M&A ele é para todos e vale a pena. É um investimento, né? É um investimento. É um investimento para quem tem um interesse em vender. É o apetite de lucro, né? É como se fosse, eu realmente quero vender o carro bem, eu vou investir lá no polimento dele, eu vou fazer aquele talento, então tem que ter, porque senão, com certeza, isso não vai acontecer, né? Por exemplo, se eu tenho uma empresa e quero avaliar ela, por exemplo, não quero nem vender ela, eu quero primeiro avaliar, assim, sabe, quando está aquela intenção, se vendo ou não vendo, como é que é feito esse processo? Esse trabalho chama-se de avaliação econômica, né, que é o valuation, é a avaliação econômica no Brasil. A avaliação econômica, ela parte da contabilidade, o empresário fica muito curioso, né, por saber quanto vale a sua empresa, né? Isso, é bem comum. E aí causa aquela expectativa de amor ao negócio com o valor real. Então aí é uma grande briga, né, pro empresário interno, uma briga interna, porque o sentimento dele está colocado, a vida dele está colocada ali dentro, o tempo dele, então ele acaba valorando isso de uma forma um pouco diferente, né, mais sentimental.
E a avaliação econômica, ela parte dos números contábeis, que daí a gente faz aquele link que você fez a pergunta, tem que se preparar antes? Sim, você se prepara, você se organiza, você mantém a tua casa organizada, com os teus números ali, né, sanitizados, como eu falei, e aí você faz uma projeção de valor. A projeção de valor, ela leva em consideração que a sociedade quer para o crescimento futuro da empresa, a expectativa de negócio dela, as ramificações, né, ou a capilarização do negócio dela, a linha comercial que ela tem, o tipo de produto ou os próprios SKUs, né, e os produtos, né, que ela tem para poder disponibilizar para o mercado, e a partir disso você faz a avaliação econômica, que é um fundamento contábil, que aí você precisa realmente aí, né, do economista, do contador, para fazer essa avaliação. Fazendo essa avaliação, você tem formatos de avaliação, que são por fluxo de caixa descontado, que é o quanto que a empresa gera de resultado futuro, ou pelo próprio EBITDA, que é o lucro operacional, né? São termos aqui de contabilidade que é importante conhecermos, e o empresário precisa conhecer também e conhecer com clareza. E aí você tem o múltiplo de EBITDA, né? Que são multiplicadores, que chega no valor da empresa. Então precisa de números, precisa ser sólido, precisa ter base de informação. Sim, por isso que a importância da governança, a contabilidade em dia. Exatamente, a contabilidade tem que estar adequada às normas. Então, aqui na Luz Contadora a gente sempre preza também por sempre ter as contabilidades em dia, sempre estar organizada. Nesse tempo aí de 30 anos a gente já adquiriu uma empresa de contabilidade em São Paulo, que ela era especializada em fazer esse trabalho de M&A. E nós entramos para a parte de regularização da contabilidade. Legal. Ou seja, fazer o planejamento, e acho que em torno de 30 empresas, e as 30 foram vendidas. Então foi um trabalho bem legal. E é esse trabalho que a gente está querendo trazer aqui para Joinville. Eu sei que Joinville tem algumas empresas que são especialistas nisso, né? E a gente quer começar a utilizar essa expertise, né, com a base dos nossos clientes. Porque a gente nota assim, que alguns clientes nossos eles têm essa vontade de saber quanto que vale a empresa ou querem vender por qualquer outro motivo, né? Que muitas vezes não tem sucessor ou, sei lá, querem dividir algumas coisas. Então a gente está trazendo esse trabalho para Joinville e a partir de 2026 a gente vai estar mais atuante, né? Inclusive esse balcão de negócio, né, que você comentou, também a gente vai ter, né, a gente quer trabalhar nas duas pontas, ter os clientes nossos, né, que queiram ser vendidos, né, e aí procurar dentro dos próprios clientes, né, ou assim, na região norte aqui, empresas que queiram fazer esse investimento, né. Então a nossa ideia é trabalhar com empresas médias, né, e médias e grandes, né. As gigantes geralmente, como eu falei, já eles têm toda uma estrutura diferente, né, mas hoje esse mercado ele é bem carente aqui na nossa região. Então, o quanto de negócio, de oportunidade pode estar sendo gerados aqui com essas fusões e aquisições, né? Então, nossa ideia é desenvolver também alguns workshops ou palestras sobre como crescer o seu negócio, né? Tu pode crescer o seu negócio de forma orgânica, né? Ou de forma exponencial, né? Que a forma exponencial você adquirindo, né? E demonstrar que isso tem toda a garantia. Desde que siga todos os 10, vamos imaginar os 10 mandamentos aí do M&A, né? Porque comprando empresa de qualquer forma, ou achar que não quero investir nisso, né? É loucura, né? Como tu falou, muitas vezes o risco é tão alto, né? Que acaba, assim, você rasgando dinheiro, né? Foi muito bom conversar com você, eu acho que dá para sentir, assim, o quanto você tem experiência nisso, né? E orar conosco aí nessa jornada aí a partir de 2026, né, que a gente vai estar atuando mais no mercado de M&A para os nossos clientes inicialmente, né, como uma iniciativa, né, é como se fosse assim uma forma de privilegiar os clientes que a gente tem atualmente, porque como a nossa empresa tem muito contato assim com os donos da empresa, a gente sabe as dificuldades dele, né, praticamente tudo, né, e alguns empresários a gente já visualiza né, que querem vender, mas não sabe por onde começar. Ele manifestou isso, mas simplesmente deixou para depois, ou que tem empresas que têm um potencial muito grande, só que a contabilidade está organizada, mas algumas coisas de processo, né, de interno ou jurídico tem que se regularizar. Então é isso, obrigado, né? Quero agradecer a oportunidade de estarmos conversando, tirando a dúvida para o empresário,
minha sugestão é que você possa continuar fazendo os podcasts. É importante, que nem você comentou, trabalhar a contabilidade inicialmente junto com o empresário para que ele compreenda isso e fazer uma avaliação econômica inicial, para que ele possa ter um número real nesse momento, na situação que a empresa está, e aí você quebra um pouco esse achismo, né? sonho, o achismo, né? Aquele Romantismo, amor, né? o romantismo do negócio todo, e ele possa trazer para a realidade dele um número. Se é confortável ou não, é uma decisão do empresário, mas pelo menos ele tem uma noção um pouco melhor. Eu diria para começar aí com os números contábeis e a avaliação econômica. Legal. E se não tiver confortável, trabalhe, se faz a organização para se tornar confortável. Exatamente. Esse é o trabalho também do M&A. Né? E é interessante porque há mercados que vão consolidando, né? Vamos pegar aí o mercado de farmácias. De repente eles podem estar fazendo um momento de consolidação. Médias farmácias comprando pequenas farmácias, se tornando grandes e estando visualmente para a venda depois para uma grande rede de farmácias. Sim. Então, assim, são estratégias de negócio. Né? Legal. Então, Paulo, muito obrigado pela tua presença, né? Eu sei que tu veio de longe, do Rio Grande do Sul, né? Então veio nos prestigiar. Muito obrigado, né? E até a próxima.